perceber as discrepâncias religiosas e aí elas acabam saindo, porque a mentira ela vai ter perna curta. Sim. Cedo ou tarde vai ser dissipado, entendeu? Aí outra coisa, dentro do livro, que é uma coisa bem profunda devido a tanta marmotagem que eu estou vendo, eu autorizei a qualquer pessoa que a partir do momento que adquirir o livro, usar o termo mokuá. Qual é o significado da palavra mokuá? A palavra mokuá em Lingala quer dizer osso. Então, tem o ritual de como deixar tudo direitinho, como rezar, como fazer tudo, que a pessoa possa começar a praticar e dependendo se ela tiver realmente caminho para isso, ela poder ir mais adiante. Sim. Então, isso é uma forma, né, que eu criei de combater o que a gente viu, que essa modinha que apareceu aí. Com relação ao jogo de ossos, ele é de propriedade banto, ele é um oráculo da quimbanda, porque hoje é tanta... o povo vai aprender, o Pelé, o povo jogo disso, é tanto jogo. Eu vou explicar uma coisa. A origem desse jogo, ele é banto e seria, né, legitimamente de quimbanda ou não? Qualquer pessoa poderia... Não, o oráculo nem pertence à quimbanda. O oráculo de osso não pertence a nenhuma quimbanda. Ok. O sacerdote pode praticar, mas ele não pertence à quimbanda. Ele pertence, no meu caso, pertence à cultura banto. Sim. Mas se a pessoa quiser usar oráculo de osso, que tem a influência, o que a gente chama de estilo sangoma. Estilo sangoma é a palavra sangoma é do Zulu, sacerdote, aquele adivinho. Ele joga um oráculo de osso, certo? Então, estilo sangoma é o estilo que alguns americanos e algumas pessoas da diáspora praticam. Então, existe uma outra maneira que a pessoa pode praticar o estilo sangoma. Mas existe também dentro do voodoo, entendeu? Sim. Só que aí é onde entra aquele detalhe. Como é fácil da pessoa pegar e dizer, eu jogo oráculo de osso, fica muito subjetivo. Eu jogo, mas joga com que base? Sim. Entendeu? Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que tem que ter uma base. Sem uma base não existe nada nessa vida. Sim, não tem fundamentação. A pessoa tem que partir de algum princípio, senão aquilo fica vago. A pessoa Exato. está fazendo por fazer. E o que acontece? A pessoa abre a sua live, mete as caras, entendeu? É bonitinho, aí os jovens vão achando que aquilo é legal, é maneiro, sim. Pô, é tudo que é misterioso, desconhecido, sim, atraente. Então elas acham que é bom. Aí o cara vai tirando ali 10, 20, vai de todo mundo. Só que todas essas pessoas que consultaram, ninguém teve resultado. Aí a pessoa começa a perceber, o cara joga pra tanta gente, não tem uma única pessoa que fala que... vem dar um depoimento, um agradecimento. O oráculo não adivinhou a minha vida inteira, não sei o quê, foi espetacular. Não foi. Essa é o que está acontecendo. A pessoa pensa que está jogando com alguém sério e não está jogando com alguém sério. A pessoa só está apenas explorando o marketing via internet. E é isso. Quando a gente fala de oráculo, né, de ossos, a origem desses ossos tem uma preparação, que ossos são esses, porque às vezes isso dá margem também para várias interpretações. Isso, agora eu vou chegar lá numa parte importantíssima. Veja bem, eu não trouxe o meu outro livro chamado Luvembo. Luvembo foi aonde eu comecei a falar de oráculos, de todos os tipos de oráculos banto. E a única publicação no mundo inteiro que fala Vititin em Gombo é a minha. Quando você vê na internet alguém que fala, tô jogando o oráculo do Vititin Gombo, não está jogando o oráculo do Vititin Gombo. Porque Vititin Gombo foi eu que coloquei o nome. Você só vai encontrar entre os acadêmicos em Gombo. Sim. Agora eu vou chegar na parte crucial. Você é o feiticeiro banto. Você é de Moçambique. E aí você está lá jogando o seu oráculo de osso. Você faleceu. Aquele sobrinho vai herdar o teu oráculo. Então é passado de família para família. Não chegou no Brasil. Ninguém joga oráculo de Ngombo no Brasil. Qualquer pessoa que jogar oráculo de Ngombo no Brasil é marmoteiro. Sim. Por quê? Me pergunta por quê? Por quê? Porque precisa desse ossinho do dedinho aqui. Sim, esse ossinho que está aqui. Tá ligado. Exatamente, esse é o seu nome técnico. Esse ossinho do que morreu precisa para estar dentro do oráculo.
E aí, como é que a pessoa vai jogar Sim. esse oráculo de É osso chamado fundamentado. Vititingombo? Sim, é fundamentado, né? Existe uma fundamentação. Existe, tudo tem um sentido. Veja Sim. bem, Ingombo é um oráculo que também outros se apossam das minhas falas ou do meu livro para falar aquilo que é como se fosse gozar com um dos outros. Tá entendendo? Sim. Veja bem, a águia não é uma ave que enxerga longe? Sim. Existe uma ritualística para você poder fazer com a águia. Só que não existe águia no Brasil. Então como é que o cara tá jogando Ingombo com águia, com osso de águia? Porque não existe no Brasil águia. Só existe gavião. Sim. Aí já começou a marmotagem ali. Você já começa a pegar. É. Então, tipo assim, a pessoa... Eu acho que hoje, assim, dentro das religiões de matriz africana, tudo as pessoas vão dando o jeitinho brasileiro. Elas vão Exato. adaptando, elas vão ressignificando, elas vão interpretando livremente. Porque não tem sem um critério de considerar- avaliação, Sim. um julgamento ali, tal. Só quem entende, quem entende são poucas pessoas. E você sabe muito bem que pessoas com idade avançada não vai querer se meter em... Sim. Ah, que eu quero é paz mesmo. Essas eu vou ficar picuinhas essas mesmo picuinhas, de porque isso, internet. na verdade, não deixa de ser uma picuinha. Então, o que acontece? Dentro do oráculo, né, do Ingombo, também tem o quê? O dente de leão. O dente de leão é para simbolizar uma divindade chamada Nkosi. Entendeu? Só que aí é onde entra um detalhe. Como seria que eles fundamentam as coisas deles? Vou dar um exemplo, né? Sim. A pessoa cultua o orixá. Entendeu? Não que ela não possa jogar, ela pode até jogar, mas se ela for fundamentar, vai ter que ser fundamentado de outra forma. E nós sabemos que o oráculo mais famoso no Brasil inteiro é o Búzios. Sim. Que o Búzios nem é de origem banto, é dos nigerianos. E a única trechinho de praia que atravessa o Congo, quando ele pegava Angola, pegava todos os países ali, só tem um trechinho pequeno que não produzia búzios. Então o Congo não joga búzios. Somente o pessoal de cultura iorubá. Sim. Então, essas misturas, quando a pessoa não sabe as partes geográficas, Sim. ela que não sabe, inventa. É a procedência, palavra mais fácil. Não sabe, inventa. É o caminho mais fácil. Inventa um caminho mais fácil. Eu não vou me sujeitar a fazer nada com ninguém. Eu vou eu mesmo criar a famosa auto-iniciação da Quimbanda também, que não existe, entendeu? Porque um espírito sempre nasce na frente do outro. Isso é uma regra de conduta universal. Entendeu? Por exemplo, se você está dentro do candomblé, que não tem nada a ver com a Quimbanda, Sim. o espírito está nascendo na frente do outro espírito. Entendeu? Não nasce assim, lá vão ter. Sim. Porque lá vão ter vai trazer, obviamente, espíritos lá vão ter, que estão perdidos. E esses perdidos vão se alimentar daquele sangue por um tempo até ele se alimentar da pessoa. Dentro da Quimbanda é certo isso. Sim. Então são determinados comportamentos que muitos sacerdotes não têm conhecimento sobre isso e querem, de qualquer forma, pagar de sacerdotes. Eles não são mestres, não têm conhecimento. Para que serve a árvore paineira? Não sabe para que serve a paineira. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre que a gente precisa desconstruir essa ideia que existe uma hierarquia entre as religiões, né? Todas as religiões de matriz africana. E aí vai se criando essa hierarquia. Aí tem a umbandinha, água com açúcar, aí tem o candomblé, aí tem o não sei o quê, aí tem o ifá, como se fosse uma pirâmide. Exato. De topo. Todas as religiões, elas são religiões. Cada uma é Exato. fundamentada a partir da sua filosofia, do Exato. seu entendimento de mundo, o que traz a sua fundamentação. Exato. E hoje as pessoas, só porque elas são de matriz africana, a pessoa é a do ifá. Ela se acha no direito de julgar a filosofia do candomblé. A pessoa do candomblé se acha no direito de julgar a Umbanda. Aí o Omolocô acha no... Então, a gente cria uma hierarquia, como se houvesse uma hierarquia. E as pessoas, elas acabam não se aprofundando naquela religião, naquela filosofia que ela escolheu para a vida dela e que tem que fazer sentido, sabe para quem? Para ela. Então, se você está dentro de uma religião, você tem que estudar a sua religião, conhecer, se fundamentar. Hoje, todo mundo tem um pitaco para dar na religião de todo mundo. Exatamente. Todo mundo sabe falar que a Umbanda está fazendo um branca, que o Omolocô é loucura, que o candomblé de fulano está faltando porque não tem o orixá encantado especial, que tem a folha do não sei o quê. Exatamente. E a Quimbanda não sei... Então,
de que forma as pessoas têm que se conscientizar que elas têm que se meter na religião delas, buscar conhecimento da crença delas, da filosofia delas e deixar o outro? Porque, de certa forma, isso é uma intolerância também, né? E vou contar uma coisa que você vai achar muito engraçado. Você imagina se você é ateu e eu sou islâmico. Olha só a situação. Você é ateu, você vai me entrevistar e eu sou islâmico. E aí eu vou tenho meu terreiro de Umbanda. E aí eu quero falar com propriedade sobre Quimbanda. Exatamente. Não tem uma incoerência? Exatamente. A minha religião não é a Umbanda, a minha religião é a islâmica, mas eu tenho um templo de Umbanda. E venho falar para você sobre Quimbanda. Não entendo nada de Quimbanda, mas eu venho aqui falar só a parte histórica, né? Porque fundamentação não conhece. Então isso é o que eu tô vendo. Esse é um detalhe, posso falar outros também, interessantíssimos. A pessoa se veste todo de Ifá e senta para falar de Quimbanda. Por que ela não está falando de Ifá? Exatamente. Por que ela tem que meter o pitaco na Quimbanda? Ah, porque eu tenho pombagira, mas não é incorporar, incorpora. Botar uma vela aqui não quer dizer incorporação. Incorporação verdadeira é quando você chega na frente do espírito e o espírito fala a tua vida toda sem você abrir a boca. Não precisa fazer teste nenhum, nem sentar em brasa, nem isso, nem aquilo. É só chegar frente a frente. O espírito falou tudo, tá ali incorporado. Agora, botar a velhinha e começar a falar o carioquês, digamos assim, porque você veja bem. Quando você viaja a todos os países e os outros estados, você começa a ver que o comportamento social influencia muito. A pessoa, às vezes, acha que os outros é otário. Aí ela incorpora, tá falando com sotaque, digamos, gaúcho. Né? Aí tá, bate, você não sei o que, tal. Até aí, não tem problema. O problema é a adivinhação. Se o espírito não fala nada com nada, meu filho, traz aqui, porque se você observar, Pombagira Exu daqui do Rio de Janeiro é de um jeito, do Espírito Santo é do outro, da Bahia é de outro jeito, do Pernambuco é completamente diferente, do Rio Grande do Sul é diferente. Existe nuance diferente. O importante é o espírito estar na Terra. Está presente. Ele pode falar do jeito que for, mas se ele está na Terra, isso é o que vale. Então não adianta manifestações físicas para impressionar as pessoas, quando na verdade não adivinha nada. É verdade. Então, para finalizar, andar em cima de caco de vida, até no circo eles andam. Né? Exato. E para finalizar, por exemplo, não se assenta baseado em Odu, Exu de Quimbanda. Isso não existe. É mais uma invenção que foi criada agora há pouco tempo. A pessoa se iniciou a Ifá, só tem a primeira mão, nem a segunda tem. Entendeu? Não é babalaô, não, porque você sabe, né? Se você pegar aquelas... olha, eu não sei direito me expressar em palavras, mas é muito coisa para ser estudada em Ifá. Dá quase 8.000 páginas. E o que a pessoa está fazendo procurando saber de Quimbanda? Por que ela não procura aquilo ali? Aí, então ela não sabe de Quimbanda, aí quer assentar Pombagira e Exu para os outros, porque vai dar dinheiro, então vou assentar ali. Aí o que a pessoa faz? Pega, joga o Odu ali, deu o Odu da pessoa, aquele Exu que tá no Odu, orixá, ela vai e assenta a pessoa. Vou te assentar aí, vou dar o nome de Pombagira e Exu. O bumbum não tem nada a ver com as calças. Exato. E é bastante interessante você falar dessa coisa do regionalismo, da cultura, dessas manifestações. Porque hoje na rede a gente vai vendo como é que eu posso te falar? Um padrão. Que a gente vê que todos os espíritos chegam iguais, que todos os espíritos se comportam iguais, a gente chega na rede. Eu acho que hoje só existe. Navalha agora tá super em alta, né? Que tá todo mundo recebendo Maria Navalha, que é a da vez. É a da vez. Já teve a era da Maria Mulambo, né? Maria Mulambo da Praça Seca, Nova Iguaçu, Maria Mulambo Tandarilha. Isso. Tinha que ser cigana, né? Acho que ela cansou de ser Mulambo, já tá cigana andando tudo aí. Uma jupira maravilhosa, mas... Eu gosto dela também. Eu também. Eu tô falando assim, porque vai existindo uma padronização. Aí se uma pombogira sair de bolsinha, amanhã tá todo mundo de bolsinha. Exato. Então, até a incorporação vai perdendo essa personalidade, essa essência. Não que esse espírito, né, a partir da regionalidade, que pode ter uma interferência, né, nesse processo de incorporação do espírito, mas a essência dele é dele. Eu acho que independente de qualquer coisa, Exu Caveira ele vai ser Exu Caveira na Umbanda, ele vai ser Exu Caveira na Quimbanda, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo. Porque como é que tá ficando essa coisa assim, que hoje o Exu tá quase um personagem. Quer ver uma coisa interessante? Que você vai gostar bastante, e o colega ali do lado vai gostar. Tranca-rua de Imbaré, né?
ele tem uma origem. Esse Sim. Imbaré pode ser de origem indígena, mas eu encontrei num livro um inquice chamado Imbara, entendeu? Esse inquice foi montado através de alguns... como é que é o nome daqueles portugueses, tipo bandeirantes, né? Uhum. Que eles invadiram a mata e esses tribais passaram o rodo neles, mataram todo mundo e transformaram eles em Imbara. Se existe alguma conexão, eu ainda desconheço. Só que pela etimologia da palavra, eu resbalo em duas faces. A face indígena e a face banto. Sim. Agora, eu não sei qual é o conceito do que as pessoas têm. Mas vamos lá para uma parte interessante sobre a navalha e sobre a Rainha das Sete Encruzilhadas. As pessoas pegam as suas vivências dentro de sei da onde é que elas tiram aquelas ideias negativas relacionadas às pombageiras. Sim. Entendeu? Que ela é puta, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não sei o quê. A pessoa, ela só é influenciada pelo comportamento dela mesma. Se a pessoa tem a tendência, ela não pode botar a culpa na pombageira de que ela é assim, porque é ela que é assim, o caráter dela é que é assim. Exatamente. Entendeu? Agora, vejam bem, Rainha das Sete Encruzilhadas, uma pombageira que eu, particularmente, pela minha experiência, eu nunca ouvi ela falar palavrão. Fala com calma e eloquência, uma das melhores pombageiras que eu já vi. E a gente vê um lixo falando mal dos espíritos. Sim. De certa forma, cara. Sim. Assim, é surreal. Chega... Entendeu? Ainda com linguajar chulo. Eu entendo Tinha a sua que ser preso um cidadão desse. Entendeu? Falar dos espíritos que são extremamente fortes. Aí falar, o espírito de Quimbanda não é iluminado. Então como é que pode um espírito ter uma iluminação de salvar uma pessoa de tiro? Entendeu? Veja bem, eu tive a experiência própria. Eu vi um rapaz que levou 7 tiros. E o seu Marabô e a Dona Sete salvou o rapaz. Entendeu? Foi pro hospital. Depois ele levou facada. E foi salvo pelo espírito. E como que vem um lixo desse falando que a espírito da pombagira é de puta, é disso, é daquilo? Então, tipo assim, é inconcebível esses tipos de pessoas estarem nas redes. Essa é a minha concepção. Eu até entendo sua emoção, porque eu tenho falado muito isso no canal. Hoje, nas redes, as pessoas querem falar de assuntos espirituais, elas tratam de religiosidade sem o fator da espiritualidade. Exato. Elas vão falando das coisas como que fossem puramente culturais, puramente ritualística, né? Mas a religiosidade, ela tem que ser uma experiência pessoal. Exatamente. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a tua emoção em falar da pombagira, porque a gente sabe quem é de verdade. Com Você certeza, tá entendendo o que eu tô te falando? Porque é diferente da pessoa estar correndo atrás de like ou de visibilidade e ela realmente não tá fazendo nada pela espiritualidade. Ela tá ali ou pra se colocar num lugar no mundo, só pra ganhar ou dinheiro. atrapalhando a luta dos outros. Porque também tem isso. Exato, tem isso também, muito importante. Né? Aí quando você tá lutando por respeito, quando você tá lutando pra manter uma tradição, aí vem um monte desse povo só que vai tacar pedra. E vai pegando uma carona e atrasando o trabalho dos outros. Inclusive, até vou comentar sobre isso aqui. Fale sobre defuntaria, que a gente começou no assunto do oráculo de ossos, que eu queria chegar. Eu falei da procedência dos ossos, que eu queria chegar nesse livro. Posso falar antes um pouquinho? Pode, claro. Que está belíssimo. Te parabenizar pela qualidade. Eu via os livros no seu canal e eu achava já muito bonito. E assim, pessoalmente, a qualidade do material, a qualidade da impressão, a gente estava lá tomando um café e conversando, um trabalho realmente incrível. Mas isso aqui é um livro para ler em 15 anos. Isso aqui é um livro que a pessoa não vai ler. Eu vou te falar sincero, ela não vai ler e não vai colocar numa estante. Ela vai ficar com ele embaixo do braço 24 horas. Que o sacerdote, com um único feitiço, não que a gente não goste de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Um sacerdote também não vai comprar um livro para ficar de enfeite. Sim. Ele vai ter um cliente que ele precisa atender, precisa vender um terreno, uma casa, uma prosperidade, uma limpeza, uma troca de vida. Aqui tem tudo.
que um sacerdote precisa. E contrabalanceando, né, com aquelas narrativas que não se aprende em livros, não, se aprende em livros sim, quando um livro é bem escrito e sério, para aquelas pessoas que são sacerdotes de religião, que precisam de uma cultura profunda. Pode seguir. Então, que precisa de uma cultura profunda, entendeu? Cura de vida, troca de vida, limpezas espirituais, perseguição de quiumba e também a famosa parte da quimbanda, né? Sim. Porque se dizer que quimbanda não faz o mal é mentira. Faz o mal sim e senta o couro em quem não presta. Quem não presta tem que levar o chicote mesmo. E aqui a parte da defuntaria é excelente para você pegar os inimigos e sentar o couro, porque eles precisam disso mesmo. Sentar o couro neles. Então, muito feitiço com voodoo, muito feitiço que é feito de caixão, para que de repente... Aí entra a mão do sacerdote. Sim. Que eu já tive depoimento de sacerdote que falou assim, isso aqui já é minha Bíblia. Isso aqui mudou meu conceito de vida. Bom, aqui tem feitiços traduzidos de hieróglifos egípcios. Tem coisas assim, ó, que é surreal. Eu acordava 3 da madrugada para escrever isso aqui. Por influência do próprio espírito. Eu praticamente fui só o veículo. Então é diferente, entendeu? Sim. É uma coisa escrita com alma. Sim. O livro tem alma, entendeu? E não é uma coisa... Claro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Então, tem um custo, ainda mais para fazer um material dessa qualidade. E tudo eu produzo sozinho, entendeu? Tudo é sozinho. Você falou, né, a respeito de se escrever, não se aprende em livro, mas eu acho que cada vez mais há necessidade sim de se deixar os registros do conhecimento, não fundamento, Exato. mas o conhecimento registrado, porque a gente vive num tempo em que a oralidade tem se perdido, né? Embora as religiões venham dessa cultura da oralidade, ela tem se perdido e cada dia, né, as pessoas mais despreparadas vão entrando. E sim, eu acho que nesse tempo é muito importante, porque uma cultura, quando ela já está começando a ser perdida, é quando ela precisa ser registrada, e você faz isso assim com responsabilidade. Exato. Né? Que é o que um sacerdote, um mestre precisa ter, é responsabilidade, e deixar o seu legado. E o legado não é só o conhecimento cultural e religioso. Isso. É também essa conduta de caráter, de princípio, né? De valores. Eu acho que você faz isso com excelência.